Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Êxodo, iniciamos sexta-feira Êxodo. O nosso capítulo de hoje é o capítulo 2. Nesse capítulo nós vemos o nascimento de Moisés. Moisés cresce, se torna adulto, é criado pela filha de Faraó, mas sendo um hebreu, certa vez ele vai ver o que está acontecendo ali com os hebreus, vai visitar os hebreus que viviam numa região onde eles eram extremamente oprimidos pelos egípcios, escravizados pelos egípcios, e ali Moisés, já adulto, ele vê um egípcio maltratando um hebreu e ele vai lá e mata aquele egípcio. Esconde o corpo do egípcio na areia e no dia seguinte ele volta e aí vê dois dos seus companheiros, dos seus irmãos hebreus discutindo entre si. E ele vem: por que vocês estão aí discutindo, né? Não façam isso, por que vocês estão brigando? E aí eles dizem: quem que colocou você como juiz sobre nós? Você quer fazer a mesma coisa que fez com o egípcio ontem? Assim como você matou o egípcio, você quer nos matar? E aí Moisés fica com medo, né? E pensa: poxa, se eles viram que eu matei o egípcio, com certeza isso já chegou aos ouvidos de Faraó e eu vou ser preso, vai acontecer alguma coisa ruim comigo. E a Bíblia relata que Faraó, quando soube de tudo, de fato queria matar Moisés. Então Moisés foge para a região de Midian, onde era uma região de deserto. E ele vai para essa região e fica ali e passa mais 40 anos. Esses anos que nós estamos falando aqui, 40 anos, depois mais 40, não está descrito aqui em Êxodo, amados, mas está descrito em Atos, no capítulo 7, depois você pode conferir na sua Bíblia, o relato de Estevão. Antes de ser apedrejado, ele faz um relato sobre o povo hebreu e ele vai falar a idade que Moisés tinha, né? 40 anos, quando ele foi visitar os seus irmãos hebreus e matou o egípcio. E daí ele diz: e depois de 40 anos é que apareceu o anjo na sarça para falar com Moisés. Então, pelo relato que está lá no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 7, é que nós sabemos a idade que Moisés tinha, 40 anos, quando ele fugiu para o deserto, e aí depois 80 anos, quando Deus aparece com ele na sarça, mas isso é do capítulo de amanhã, que é o capítulo 3. Então, voltando aqui, Moisés, ele fica ali 40 anos, ele se casa com uma das filhas ali do sacerdote que recebeu ele em sua casa, né? Entrega uma de suas filhas em casamento a Moisés. Moisés tem um filho, e chega um momento em que a Bíblia relata, que é os versículos que eu quero ler com os irmãos, que é os versículos 23, 24 e 25. Aí a Bíblia relata assim: muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Quando nós lemos isso daqui, amados, nós pensamos: como assim Deus lembrou-se? Por acaso Deus se esquece de alguma coisa? Na verdade, assim, Deus é como se no nosso entendimento, né? Porque Deus não esquece de nada. Existe o tempo perfeito de Deus. Deus havia profetizado lá em Abraão que os descendentes dele seriam escravizados em terra estrangeira por 400 anos. Deus já havia falado isso. E agora que se passaram esses 400 anos, então Deus lembrou-se, não lembrou-se porque tinha esquecido, mas trouxe à memória aquilo que ele havia profetizado, prometido lá em Abraão. Então Deus ouviu o lamento, o clamor do povo de Israel, que estava sofrendo na mão dos egípcios, e providenciou o quê? A libertação daquele povo, que é o que nós vamos começar a ver
a partir do capítulo de amanhã, que é o capítulo 3. Mas o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, amados? Eu quero trazer uma reflexão aqui que eu estava fazendo na vida de Moisés como um colaborador de Deus, como um cooperador de Deus. E aí, quando chega o momento exato daquilo que Deus tem para ser feito, vai ser realizado independente de qualquer coisa, né? Estava declarado aqui que seria, que os israelitas passariam 400 anos de opressão, mas eles seriam libertos. Então, ainda que Moisés não tivesse aceitado, vamos colocar assim, o chamado de Deus na vida dele, Deus levantaria outro, mas Deus faria aquilo que estava no coração dele, que era libertar o povo de Israel. Mas trazendo para a aplicação aqui da nossa vida, Moisés, ele havia sido o quê? Escolhido por Deus para aquela missão. E às vezes, não sei vocês, mas eu fico pensando, né? Por que Deus escolheu Moisés? O que Deus viu em Moisés para chamá-lo para essa missão? Nós sabemos muito bem que Deus, ele não é pelas nossas obras, não é pelo nosso mérito, mas Deus, ele é onisciente. Ou seja, ele conhece todas as coisas, ele tem ciência, conhecimento de todas as coisas, em todos os tempos. Deus conhece plenamente a nós muito mais do que nós mesmos. Então, eu parando aqui e refletindo sobre isso, fiquei analisando. Moisés, quando ele se torna adulto, ele sabia que ele era hebreu, havia sido criado pela filha de Faraó, mas ele sabia muito bem que ele era hebreu. E aí ele vai visitar o seu povo e ver a situação que eles estão, uma situação de escravidão, de opressão. E eu acho que sobe no coração dele uma ira, uma raiva contra aquele egípcio que estava ofendendo, machucando um dos seus irmãos, porque ele se via como irmão dos hebreus, porque eram da mesma etnia, da mesma nação, mesmo chamado de Deus. Então ele fica indignado com aquilo ali e ele mata aquele egípcio. E eu acredito que aquela atitude de Moisés revelou o amor que ele tinha pelo seu povo, o zelo que ele tinha pelos hebreus. Foi uma atitude insensata. Ele não deveria ter matado aquele egípcio. Mas ainda numa atitude insensata, dava para perceber o zelo, o amor que ele tinha pelo seu próprio povo, pelos hebreus. Mas como que ele iria liderar um povo para ser liberto do Egito, se ele estivesse com esse temperamento que a ira dominava o coração dele e ele ia lá e fazia o que achava que tinha que ser feito? Não poderia, né, amados? Não teria como. E aí Deus permite que Moisés fuja. Ele fez aquilo, aquela atitude insensata. O Faraó queria matá-lo e ele foge para a terra de Midian e vai viver lá e vive durante 40 anos, constitui família, tem filho. Mas aquele período, a Bíblia não nos relata como foi aquele período, só diz que ele se casou e que ele teve um filho. Mas não fala mais pormenores desse período. Mas nós sabemos, pelo livro de Atos, como eu já mencionei, que foram 40 anos. 40 anos fugitivo. Amados, nesse período, com certeza, Deus estava fazendo o quê? Tratando, aperfeiçoando Moisés, tratando o seu caráter, tratando o seu temperamento, aperfeiçoando a vida de Moisés. Para quê? Para que ele pudesse estar pronto, para que no momento perfeito de Deus, que era o momento da libertação do povo de Israel, Moisés estivesse pronto, porque Deus já havia o chamado para ser o que? O seu colaborador. Ele não sabia disso, mas Deus já tinha em seu coração que quem ele escolheria, quem ele chamaria para cooperar com ele nesse trabalho era Moisés.
Nós veremos aqui no capítulo 3, no capítulo de amanhã, ele tendo um encontro ali com Deus na sarça ardente e Deus chamando Moisés para ser o quê? O libertador do povo. Então, existem muitas coisas que acontecem na nossa vida, trazendo para nossa aplicação prática, muitos desertos da nossa vida que às vezes nós não entendemos, mas são os momentos em que Deus está o quê? Nos aperfeiçoando. Para quando chegar o tempo perfeito, o tempo apropriado dele para a realização de algo, ele nos colocará ali como seus colaboradores. Sabe, amados, tem desertos na nossa vida que são o mesmo tipo de deserto que Moisés passou ali. Nós entramos no deserto fugindo de alguma coisa, com medo, assim como aconteceu com Moisés. E nesse período, Moisés foi sendo aperfeiçoado por Deus. Moisés foi sendo o quê? Capacitado por Deus. Seu caráter foi sendo transformado, mudado. Deus sempre deseja usar os desertos da nossa vida para nos aperfeiçoar. Deus sempre deseja usar os desertos da nossa vida para nos capacitar, para nos tornar pessoas cada vez mais rendidas a Ele, com uma sensibilidade para ouvi-lo. Deus deseja usar os desertos da nossa vida para aperfeiçoar o nosso caráter, o nosso temperamento, o nosso comportamento, para que a gente esteja o quê? Pronto, para quando o tempo exato dele para algo chegar, ele poder contar conosco. Amados, ele queria contar o quê? Com Moisés, para ser o libertador de Israel. Mas se ele chamasse Moisés da forma que ele estava ali quando matou aquele egípcio, Moisés não estava pronto, não estava preparado. A Bíblia relata que Moisés foi o homem mais manso sobre a terra. Quando a gente lê o capítulo 2, não parece, né? Porque ele sai logo matando o egípcio, não parece sinônimo de mansidão. Mas por que ele se tornou o homem mais manso? Porque Deus trabalhou no seu caráter, Deus o aperfeiçoou, trabalhou no seu temperamento, transformou a sua vida. E ele precisou passar pelo tempo do quê? De deserto. Amados, que eu e você entendamos isso. Tem coisas que nós enfrentamos na nossa vida que são consequência dos nossos próprios erros, assim como foi aqui com Moisés. Ele não precisaria ter fugido se ele não tivesse matado o egípcio, mas ele precisou fugir, por quê? Porque ele cometeu um erro, ele falhou. E na sua fuga, Deus usou esse período para aperfeiçoá-lo. Então, existem momentos da nossa vida que são consequências de erros que nós cometemos, mas Deus quer usar esse momento, mesmo que seja consequência de um erro nosso, para nos aperfeiçoar, para nos transformar, para nos moldar, para nos tornar cada vez mais parecidos com Ele. Amados, que eu e você nós entendamos isso e nos rendamos a esses momentos. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, quando nós lemos em Atos alguns sofrimentos que o apóstolo Paulo passou, nós vemos que foram nos primeiros anos de vida dele de conversão, após a sua conversão. Não foi depois que ele iniciou as suas viagens missionárias. É claro que durante as viagens ele sofreu e sofreu muito. Mas existiram coisas que o apóstolo Paulo enfrentou quando ele estava ali na sua caminhada de aperfeiçoamento. O apóstolo Paulo levou provavelmente da sua conversão até a sua primeira viagem missionária por volta de 14 anos. 14 anos, e ele passou por várias dificuldades, várias provações, várias tribulações, vários momentos de deserto. Por quê? Porque ele estava sendo aperfeiçoado por Deus. Nós já estudamos aqui no livro de Gênesis a vida de José. José foi o quê? Aperfeiçoado por Deus, aprimorado por Deus, capacitado por Deus, sendo vendido como escravo, sendo preso,
tantas coisas que José passou, desertos que José passou e precisou enfrentar para ser aperfeiçoado, para que no momento certo, na hora de Deus, no momento exato de Deus, aquilo que Deus tinha planejado acontecesse, fosse cumprido. E aqui na vida de Moisés não é diferente. Quando chegou o momento exato, né? A Bíblia diz ali que Deus ouviu o lamento de Israel. Deus ouviu e lembrou-se da aliança. Como eu mencionei, não é que Deus esquece, é porque havia passado o tempo que Deus já havia profetizado. Então agora era o tempo de libertar aquela nação. E ele contava com Moisés. Por isso que ele precisou o quê? Aperfeiçoar Moisés. Moisés ainda não sabia disso. Moisés ainda não sabia que seria ele que seria usado como libertador de Israel. Mas tudo que ele passou foi Deus o guiando para que ele fosse o libertador de Israel, mesmo sem ele saber. Só amanhã nós vamos ver no capítulo 3, com 80 anos, é que ele vai descobrir que Deus estava chamando ele para ser o libertador de Israel. E ele vai dizer assim, chama outro, Senhor, eu não posso, eu não consigo. E claro que Deus vai continuar ali com ele. Deus não vai escolher outro. Não, é você que eu escolhi, eu já te treinei. É como se Deus falasse, eu já te treinei, já te capacitei. Ele não sabia disso, mas Deus sabia exatamente o que estava fazendo na vida de Moisés, aperfeiçoando ele para que ele fosse o libertador. Amados, muitos desertos que nós enfrentamos na nossa vida é o aperfeiçoamento de Deus, Deus aproveitando esses momentos. Como eu mencionei, muitos desertos são consequência dos nossos erros. Tem desertos que o Senhor nos leva para eles, assim como aconteceu com Jesus. O Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, a palavra nos diz. Então, Jesus foi para o deserto por direção do Espírito Santo. Independente de se nós vamos para o deserto porque Deus mesmo nos leva para lá, ou se vamos para o deserto por causa de erros nossos, se nós tivermos o nosso coração voltado para o Senhor, pode ter certeza que Deus vai usar sempre esses momentos para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa capacitação, para a nossa transformação. Ainda que nós não consigamos ver, ainda que às vezes nós não consigamos entender o que está acontecendo. Provavelmente Moisés não conseguia entender muito bem as coisas que aconteciam com ele enquanto ele estava ali pastoreando, porque a Bíblia diz que ele pastoreava as ovelhas do seu sogro. Ele não sabia muito bem por que ele estava ali pastoreando ovelha, um rebanho. Por que será que ele estava fazendo aquilo? Deus estava o treinando, porque mais tarde ele seria o líder, um pastor de toda uma nação. Amados, que eu e você, ao invés de nós murmurarmos, reclamarmos, quando nós estamos enfrentando situações difíceis, que nós tenhamos a consciência de que Deus usa todos esses momentos para nos aperfeiçoar, para nos tornar pessoas cada vez mais parecidas com Ele, cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus. O Senhor, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele deseja aperfeiçoar a nossa fé. O Senhor é aquele que deseja aperfeiçoar o nosso caráter, o nosso temperamento. É aquele que deseja nos ensinar a viver de fato rendidos a Deus. Que eu e você entendamos isso. E ao invés de reclamarmos, de murmurarmos, de perguntarmos por que Deus, porque nós temos essa tendência, né? Por quê? Por quê? Não, que nós possamos simplesmente nos render a Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu me coloco à sua disposição para ser um colaborador, uma colaboradora no teu reino. E no momento certo, no momento exato, no tempo exato do Senhor, eu sei que esse tempo de deserto vai acabar. Então, que eu e você, amados, nós possamos viver assim, rendidos ao Senhor, sabendo que até mesmo os desertos que nós enfrentamos, como consequência de nossos erros, Deus quer usar para o bem do reino de Deus, para o cumprimento dos seus propósitos e para o nosso bem. Que eu e você entendamos isso e tenhamos um coração sempre rendido ao Senhor. Que ao invés de murmurar, de reclamar, nós tenhamos um coração grato a Deus,
porque ele é o único que tem esse poder de usar os nossos desertos para o nosso bem e para o bem do reino de Deus. E glórias a Deus pelo nosso Senhor, né? Que ele tem toda essa capacidade, todo esse poder. Deus é incrível, é maravilhoso, e ele usou isso na vida de Moisés. Moisés era para ter sido morto, porque a lei era que os recém-nascidos meninos fossem mortos, os recém-nascidos dos hebreus fossem mortos. A mãe dele teve a ousadia, a coragem de não matá-lo, de não permitir que isso acontecesse, escondeu ele. Deus colocou lá no coração da filha do faraó para ficar com misericórdia dele e criá-lo. Então Deus foi conduzindo a vida de Moisés para chegar nesse momento exato. O tempo de Deus da libertação de Israel, Deus conduziu para que Moisés tivesse o quê? Aperfeiçoado, para que no tempo exato ele pudesse se tornar o libertador. E nós veremos que amanhã que Moisés não se via assim, ele não se achava preparado para isso, mas Deus o achava preparado, tanto que o chamou, o escolheu e de fato o usou para ser o libertador do povo de Israel. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, nos ajuda a compreender que o Senhor é o único que tem o poder, a capacitação de usar os desertos da nossa vida para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa capacitação, para nos tornar cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Senhor, nos ajuda a compreender que até mesmo os desertos, que são consequências de erros nossos, o Senhor quer usar para nos aperfeiçoar, para aperfeiçoar o nosso caráter, o nosso temperamento, a nossa forma de ver as coisas. Pai, nos ajuda a não reclamarmos, sabe? A olharmos para as situações e a vê-las como o Senhor as vê. Pai, nós nos rendemos a Ti, nós nos entregamos a Ti e nos colocamos à disposição para sermos seus colaboradores no seu reino. Pode fazer de nós o que o Senhor deseja, pode nos mudar, nos transformar, nos capacitar da forma que o Senhor quer. Eis-nos aqui, Pai. Nós nos rendemos a Ti, queremos ser seus colaboradores no seu reino para o cumprimento do propósito do Senhor, da vontade do Senhor. Eis-nos aqui como instrumentos seus. Pai, que os nossos olhos espirituais sejam abertos, iluminados, e nós possamos ver como o Senhor vê. Que nós tenhamos o discernimento que vem do Teu Espírito para compreender os momentos da nossa vida, para compreender as situações ao nosso redor e entender que o Senhor é aquele que reina sobre nós, que tem a liderança sobre a nossa vida. O Senhor é o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Nos ajuda a viver essa vida de rendição e de confiança, sabendo que o Senhor pode usar todas as coisas da nossa vida para o nosso bem e para o bem do seu reino. Nos ajuda a viver assim, nessa confiança, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.